Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E estamos também na Rádio TV Max 90 para apresentar para vocês mais um vídeo de motivação, mais um vídeo para a gente entender as coisas, o que acontece comigo, com o outro, e assim a gente pode então estar tirando uma mensagem de entendimento. Um conselho de uma mãe, um conselho de uma empresária que tirou algumas conclusões das coisas que acontecem e então poderá estar facilitando aqui para vocês. No vídeo passado, nós estamos falando das perdas. Sim, nós estávamos falando de quando a gente perde um emprego ou quando a gente de repente precisa fechar uma empresa, ou quando a gente, infelizmente, às vezes tem que se separar, né? Nós falamos disso. E às vezes a gente acredita que é o fim do mundo, né? E no vídeo passado, quem puder dar um pulinho e assistir, lá nós descobrimos que até mesmo quando a gente perde, a gente ganha. É sim. É que a gente, na hora da euforia, na hora do acontecimento, a gente só visualiza o campo do perder. A partir do momento que a gente entender que quando o cavalo cai no buraco, e então assim a gente sai do comodismo, tem uma mensagem que eu venho sempre falando dela. Quando o cavalo cai no buraco, a gente toma uma atitude. É assim mesmo que acontece. As perdas faz com que a gente ressuscite de dentro de nós a pessoa empreendedor ou empreendedora, a pessoa da mulher ou do homem conquistador, né? E quando você perde um emprego, você apenas vai ter uma oportunidade de arrumar o melhor, ou até mesmo o seu patrão descobriu o quanto você era importante e te chamar de volta. E então assim poder então te valorizar. A vida é isso. A vida é cheia de altos e baixos, mas tudo isso é para a gente evoluir, para a gente aprender e a gente ser melhor. E eu então contei para vocês que eu vou ter que deixar o meu apartamento. Hoje a gente estabeleceu isso, que vamos mudar do apartamento. Esse apartamento que eu estou hoje, né? Eu estava aqui organizando, né, esse apartamento, que eu venho tão pouco para cá, por isso que a gente vai desfazer dele. Quem está acompanhando os vídeos sabe, né, que eu tenho duas casas pequenininhas, mas tenho duas casas em lugares diferentes. E aí fica aquele vai e vem, e meu marido, depois do AVC, ele fica muito cansado, então a gente decidiu desfazer do apartamento. Ai, que dor no coração, mas a gente tem que aprender a deixar ir, né? Amar também é deixar ir. Aí eu estava olhando hoje aqui, como a gente não nota as coisas, né? O tempo passa, a gente se ocupa, a gente se distrai com as coisas e a gente não nota o que a gente tem. Até mesmo um pé de rosa, ele floresce, a gente só passa e dá uma olhadinha. A gente só quer que ele esteja lá, mas a gente não senta e fica admirando assim, não. É muita correria a nossa vida, né? O mundo está assim, girando rápido, né? E eu estava então olhando para os meus armários, armários esses de tão pouco tempo de uso. E eu até comentei com meu marido, assim, caindo lágrimas. Como a gente não dá valor nas coisas. Como a gente aproveita tão pouco as coisas. A gente tem as coisas, mas a gente meio que ignora. O tempo passa tão rápido que a gente não nota as coisas. Assim vale o mesmo para as pessoas. Hoje, por exemplo,
Eu falei com uma amiga minha de Assis Chateaubriand, Luzia Tibério, fazia muitos anos que eu não falava com ela. E a gente falou, parecia que eu tinha encontrado com ela ontem. Então, a importância da gente dar valor no outro. Porque como eu venho falando, né, as perdas que podem estar acontecendo de uma hora para outra, a gente perde essa essência, essa vontade de aproveitar melhor um do outro, de estar com o outro, amar o outro, dar mais valor às presenças das pessoas na nossa vida. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, amar-vos uns aos outros, como eu vos amei. Nós temos que nos amar mais, dar mais valor às coisas que a gente tem ao nosso alcance, às conquistas que a gente conquista, dar mais valor, E o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo e do nada a gente pode ir perdendo as coisas. Eu sempre me recordo de uma situação que eu tive que sair de uma casa, né? Também de uma sacada, que eu ia lá, lavava, ia lá, passava um pano, ia lá, varria, mas não admirava o encanto que tinha aquela sacada, a visão que ela oferecia. E eu me lembro de um dia que tinha acabado a energia da cidade. Aí, meus filhos ainda pequenos, a gente foi para essa varanda sentar, porque tinha que esperar vir a energia. Aí eu fiquei sentada lá com eles no meu colo, meus 2 filhos, deitados nas minhas pernas, e a gente ficou olhando para o céu, olhando para as estrelas, e conversamos por horas. Essa é a lembrança mais linda que eu tenho daquela sacada. Eu comentei hoje com meu marido. O quanto eu me arrependo do tão pouco tempo que eu fiquei sentada, admirando as estrelas e conversando com os meus filhos. E agora eu estou deixando esse apartamento e eu olho para esses armários que eu quis tanto. E agora eu faço conta de quantas vezes eu abri essas portas desses armários e do tempo que eu não sentei para admirar o quanto eles ficaram bonitos do jeito que eu queria. Então quer dizer que só a conquista é que importa? Eu começo a entender que às vezes a gente dá mais importância nas conquistas do que para manter as coisas. O mesmo vale para o relacionamento. A gente faz de tudo para conquistar. A gente usa o melhor da gente para conquistar. Aí depois essa pessoa vem para você e você já relaxa. É aí que a gente se perde. A gente se perde e pode ser que a gente não se ache mais. E se a gente conseguir entender que enquanto a gente tem voz, enquanto a gente pode abraçar, enquanto a gente pode sentir o quanto isso é importante, porque o passado pode ficar para trás e pode ser tarde demais. Então, aproveite o dia, seja feliz, ame, busque olhar mais para as coisas que você quis tanto, admirar elas. Eu estava olhando para o meu marido, aí eu falei, amor, você tá tão lindo. Aí ele falou, nossa amor, como assim? Amor, você tá muito lindo. Cada dia que passa, você está ficando mais encantador, mais lindo. Aí ele sorriu e falou, tá doida mesmo.
Na realidade, a gente tem que dar mais ênfase à coisa gostosa, às coisas boas. Nada de reparar o lado ruim do outro, porque se a gente ficar só falando das coisas ruins, a gente perde tanto tempo, né, à toa, com coisa que não vale a pena, com coisas que não agregam nada na nossa vida. Agora, do nada, falar quanto você está lindo, quanto você está bonito, o quanto isso não floresce novamente, né? E é isso que precisa. Nós precisamos amar mais. Fiquem com Deus. Aguardo vocês aqui amanhã.